Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus juntos agora e expô-la ao nosso coração e consciência. E para isso eu convido você ao texto de Gênesis, capítulo 2, versos 25 até o capítulo 3, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com temor e atenção. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos buscar a presença dele e pedir dele iluminação. Deus, nós nos colocamos com humildade diante da Tua palavra e precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos agracie com uma porção da Tua graça depositada na palavra do Senhor, nos corrija, nos exorte, seja luz para o nosso caminho, a Tua voz nas Escrituras, ó Deus. Que nessa hora o teu rebanho e a tua igreja te ouça com reverência e obediência, te responda com fidelidade. E também aqueles que não são do teu rebanho, ó Deus, que ouvirem a palavra do Senhor, não permaneçam com o coração endurecido, mas pela graça do Senhor possam responder com temor e adoração. Amém. Eu quero ler para os irmãos uma frase de Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Avalie essa frase, vê se você concorda com ela. Nunca resisto às tentações, porque eu descobri que as coisas que são ruins para mim não me tentam. Deixa eu repetir. Nunca resisto às tentações, porque eu descobri que as coisas que são ruins para mim não me tentam. George Bernard Shaw. O que você acha dessa frase? Você concorda? Que as coisas que podem ser ruins para você, vis para a sua vida, não te tentam. Então, se te tentarem, abrace, porque certamente são coisas para abastecer o seu coração. E se você apressadamente disse: de jeito nenhum, pastor, está repreendida essa frase aí, ó. Eu quero te dizer que você está correto em dizer que essa frase está incorreta. Eu também acho que ela está incorreta. Mas é precisamente com o espírito dessa frase
que eu dou anuência quando eu caio em tentação. Ou eu já caí em tentação em algo que eu acreditava que seria pior para mim. Acreditar talvez não seja o melhor verbo aqui. Porque tem coisas que a gente sabe na cabeça, na cachola, no campo intelectual, que não são capazes de moldar a nossa escolha. Talvez a camada da intelectualidade, da razão, não sejam as forças mais poderosas para guiar nossas decisões. E talvez você ache isso estranho. Talvez você diga que não, a minha formação, a minha intelectualidade, a minha razão é por onde eu principalmente me guio. Eu não me deixo levar pelas paixões, eu não me deixo levar pelas emoções. Eu até as tenho, mas eu tomo decisão sobre o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou fazer com o meu tempo, o que eu vou fazer com a minha família, com as pessoas, com o meu trabalho. Eu tomo decisões racionais. Talvez você esteja dizendo isso para si mesmo agora. Talvez você acredite nisso. E onde que vai parar esse discurso quando, de novo, você cai no mesmo pecado? Foi racional essa decisão? Quando nós desobedecemos conscientemente a palavra de Deus, nós sabemos que essa não é a vontade do Senhor. Nós sabemos que esse não é o caminho do Senhor. Nós sabemos que essa não é a vontade dEle. E mesmo assim faço. E mesmo assim consinto. E mesmo assim executo, pratico, abraço. Como que você toma essa decisão de desobediência? Nos pecados que você mantém, na disposição do coração que você mantém, por que você se mantém nesse caminho? Deixa eu te dizer uma coisa. É por confiança. E agora eu queria entrar num assunto com os irmãos para a gente chegar no que está acontecendo com Eva. E nós vamos precisar de alguns termos técnicos para isso. Peço sua paciência, mas isso é importante para nós. As nossas decisões são fundamentalmente tomadas numa base de confiança. E a confiança não é, em última instância, com base na intelectualidade, nem da razão. A nossa visão de mundo, sabe, essa lente pela qual a gente enxerga todas as coisas, esse é um termo usado há algumas décadas aí na academia, da filosofia, usado para a crítica literária, da crítica literária para a cultura, chamado cosmovisão. A visão de mundo, a sua perspectiva das coisas. A ilustração a melhor é essa, as lentes pelas quais a gente vê a vida. Você não fica olhando para aqueles que estão com lentes receituárias aí agora, você não fica olhando para a sua lente. Tenta ver a sua lente. Talvez você até vai enxergá-la se ela estiver suja. Mas no geral você enxerga através dela, por ela. Mas você não fica olhando a lente. Você já olhou o seu olho olhando enquanto olha? Tenta. Cuidado, você pode virar o olho para trás aí. Não tem como, certo? A gente não enxerga nem a testa, imagina os olhos. Perceba então que lente é algo que a gente executa sem perceber. É algo que a gente precisa e tem e a pratica, ou dela você faz uso sem perceber, porque a gente não está, às vezes, nem consciente dela. Mas nós temos uma visão de mundo. E essa visão de mundo é dada por várias camadas. Mas a camada mais fina é a camada da cultura. Cultura nossa, eu digo, da intelectualidade, da nossa formação acadêmica. Se fosse assim, você não teria ninguém com segundo grau completo ou com curso superior consultando horóscopo, não é verdade? Mas nós temos. Nós temos, inclusive, cursos superiores que se valem de energia dos cristais. Tem ou não tem?
Nós temos superstição na vida. Nós temos crendices na vida de gente muito esclarecida, de gente muito inteligente. Como é que então que nós temos essas duas coisas andando juntas? Para citar um exemplo cultural e vulgar do nosso Brasil. Superstição e intelectualidade andando juntas. Tem ou não tem? Nossa classe artística é erudita, pelo menos acredita-se que sim. Tem ou não tem superstição ali? E por que eu estou fazendo um recorte da superstição? Porque é magnífico a força didática que a superstição tem. Eu morei com a minha avó um tempo, já falecida, mãe do papai. A minha avó é uma clássica brasileira de miscigenação religiosa. Ela é católica de berço, né? Faleceu católica, mas tinha ali um pé no espiritismo e flertava com outras crendices. E tremendamente supersticiosa. A vovó, ela tinha a capacidade de, eu morei um tempo com ela, se caísse um talher em casa, ela falava lá do quarto dela: filho, foi um garfo ou uma faca? Eu acho que eram esses dois talheres, tá? Depois vocês podem me corrigir aí se alguém entender dessas coisas. Ó, tá aí, então tem, tá? Vai cavucar para ver. Aí, é tal coisa. Ah, então vai chegar uma visita homem. Aí eu, ô vovó, e de olho na porta. Ela não se furtava de quando caísse um copo de vidro, podia ser de requeijão, de pegar a primeira louça que ela visse na frente, mesmo aquela xicrinha linda, e pá, em cima. Que isso, vó? Para não dar azar, meu filho. Para azar é perder essa louça, vó, com todo o respeito. Ali você percebia que não era intelectualidade, não era o campo da razão. Não importa quantos diplomas uma pessoa possa ter, o que estava acontecendo ali e o que acontece em cada superstição é uma força maior do que o seu diploma. É a fidúcia do coração. É o fator fiduciário do compromisso do coração. Isso nós temos de mais basal no âmago das nossas decisões. A confiança do coração, o estabelecimento de contratos não verbais. Uma criança com 10 meses de idade, eu tenho uma dessa em casa, ela já estabelece confiança. Ela não tem intelectualidade formada, a cultura ainda não a formou, a formatou, a cultura ainda não a influencia tanto. Tem influência, mas ainda é muito embrionário o que o meio externo é capaz de sugeri-la. Tem forças maiores dentro dela que faz com que ela se conecte a algumas pessoas e não a todas. Por que ela tem o sorriso pronto para quando o papai e mamãe chegam? Por que ela tem a jeito e o trejeito e a aceitação e a rejeição? São confianças do coração, são aspectos afetivos que são ali fortes no interior do ser. Desde um bebê você já vai percebendo a força afetiva, como que isso é volitivo, como que isso é forte para a tomada de decisão. Nós crescemos e amadurecemos. Vamos ficando cada vez mais complexos do ponto de vista da cultura, da intelectualidade, da razão. Nós vamos tendo camadas e mais camadas. Tá o Shrek, que se comparou a uma cebola. Nós vamos tendo mais camadas e camadas. Mas o âmago da nossa decisão ainda continua surpreendentemente atrelado aos afetos, às afeições e à confiança estabelecida. Se não fosse assim, nossas moças nunca se envolveriam com rapazes claramente do tipo cilada. E nossos rapazes jamais se enveredariam pelos caminhos tortuosos da bandida. Faltou instrução? Faltou conselho? Está no curso da faculdade errado? Perceba como que essas perguntas parecem tolas.
perto da paixão. Tolas não porque elas são irracionais, mas porque nada podem fazer. A camada da razão, ela é tão frágil perto do coração apaixonado, do coração que se entrega. Por quê? Porque o fator afetivo estabelece certas confianças que faz com que a nossa razão seja desconfiada. Você sabe, mas você faz diferente. Você pode orientar pessoas, talvez instruir parentes, filhos, ou o cônjuge, ou o namorado, ou a namorada. Você pode orientá-los e aconselhá-los como eles devem se portar no trânsito. Você tem bons conselhos para os seus filhos, não tem? Se alguém buzinar, o que você tem que fazer? Sua esposa vai sair de casa, ela está ali dirigindo agora regularmente, e você então diz: meu bem, escuta, não trata o motorista igual você me trata. Não retruca igual você retruca aqui em casa, pelo amor de Deus. Se ele te fechar, te buzinar, segue seu rumo, vai na paz, canta um hino, puxa um salmo e vai embora. Não me arruma confusão. Imagina você me ligando: meu bem, seguinte, buzinei para o homem aqui, ele ficou bravo, amassou meu carro todinho aqui, você precisa vir aqui. Olha que tão provável isso, né? Tão possível um negócio desse acontecer. Então você vai orientar a sua esposa, ou ela te orienta, fala assim: ó, você é muito esquentadinho, não é? Eu não quero que você vá se envolver com briga no trânsito. Se alguém te fechar, amor, pelo amor de Deus, não estoura, não acha que você é o machão, não finge que está tirando a arma do porta-luva, todo mundo sabe que você não tem arma, tá? Tá rindo porque já aconteceu, né? Tá rindo, tem história. Você não daria um bom conselho? Brincadeira à parte, você entende que você sabe o que tem que fazer. A pergunta é: como é que você reage? Como é que você reage? Quando fala: meu senhor, você não pode parar aqui não. Você fala: oh, desculpa, já estou tirando. É isso? Quando buzinam atrás de você, de forma agressiva, desnecessária, é assim que a gente reage. Quando nos fecham na BR, quando ficam dando sinal de luz, a gente faz o quê? Opa, desculpa te incomodar. É isso que a gente faz? Ou a gente dá uma desacelerada? Como é que é na sua casa? Nós sabemos. Mas existem certas confianças no coração que faz com que a nossa decisão seja diferente. Nós confiamos em algumas coisas. E é por isso que muitas vezes nos apegamos à tradição, nos apegamos a simbolismos, nos apegamos a crendices. E no meio evangélico não acontece? Acontece. Isso aqui é revelação de Deus, foi nos dada de forma inteligível. Ou seja, é um livro objeto de estudo, leitura. Mesmo as pessoas mais simples não podem se furtar do dever de compreender essa palavra. Mesmo a pessoa menos douta, menos instruída, ela precisa, se não sabe ler, ouvir a palavra e o sentido do texto. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, precisamente, a palavra de Deus. É na exposição do que está aqui que um dia o Espírito Santo, enquanto Paulo pregava as Escrituras, abriu o entendimento de Lídia para que ela cresça. Mas você pode chegar na casa de alguns evangélicos, vai estar aberta no Salmo 90, lá na porta. Se for o seu caso, aproveite e põe uma réstia de alho com sal grosso do lado. Porque vai funcionar da mesma forma, como simbologia para espantar mal-olhado, assombrações e vampiros.
No mais, isso aqui é para ser lido com temor e reverência e com estudo. É assim. Mas nós temos certas crendices. Ora, meu pai, ele conheceu a palavra de Deus, chegou a pregar na igreja na ausência do pastor, enquanto estava noivo de uma jovem da igreja. Mas eu não vi o meu pai confessar a Jesus até morrer. Eu não tive esse privilégio. Minha mãe me conta de uma experiência de fé que abastece o nosso coração, mas eu não testemunhei. Estou dizendo isso porque, a despeito disso, meu pai sempre andava com o Novo Testamento no carro quando ia viajar. E não saía de casa para pegar a estrada sem ler um salmo. Você pode falar, uau, isso é muito bom. Então, eu não olho com esses olhos. Porque isso não bastava para o meu pai confessar a Jesus. Mas estava lendo a Bíblia, sim, e a Bíblia poderia laçar o seu coração, porque é a palavra de Deus numa dessas lidas, mas ele lia como um amuleto para pegar a estrada, para protegê-lo no caminho essa leitura. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia não é um amuleto, nem a sua leitura é um amuleto. Não é amuleto da sorte, não é blindagem. Não adianta deixar a Bíblia aberta em casa, porque você vai pegar a estrada e deixar a casa sozinha. O máximo que pode acontecer é o ladrão chegar e ter uma Bíblia aberta para ele ler. Nós temos crendices. Nós temos certas atitudes equivocadas que nós sabemos que é errado, mas a praticamos porque o nosso coração diz que sim. A mesma coisa acontece quando consentimos com o pecado. A tentação vem e você acredita e confia que precisa daquilo, que aquilo é melhor para você. É exatamente o que está acontecendo com Eva. Pense por um segundo quem é Eva. Eva é uma mulher perfeita, santa. Hollywood demorou muito para chegar nisso. Nós passamos os últimos 30 anos fabricando heróis masculinos na televisão, no cinema. E esses heróis tinham uma coisa em comum, eles tinham que treinar. Eles tinham que superar, às vezes, em 1 filme, 2 filmes, 3 filmes para conseguir vencer o vilão. Cito a saga de Star Wars, por exemplo, Luke Skywalker. Ele toma uma derrota tão grande que o segundo filme é só para ele treinar. Rocky Balboa, deixa eu voltar um pouco mais no tempo. Primeiro filme, ele se supera. No segundo, ele nem vence. Para que no terceiro ele peça uma revanche. Olha a jornada do herói, como ela é lenta, gradativa. E o Sylvester Stallone, tanto que apanhava. Jean-Claude Van Damme sangrava para poder ganhar uma luta. A gente ia com ele até o final, mas chegava a pensar que não vai dar certo. Não tem como ganhar a partir desse momento. Mas então, com a superação, com a reviravolta, explicando para o telespectador, está vendo? Aqui agora ele vai lembrar daquele treinamento que ele teve, a canelada na bananeira, e ele vai ganhar agora. E então, justificado para nós o treinamento, ele chegava no resultado. Era assim até a nossa geração. Era assim até o momento atual da literatura e do cinema. Acabou isso. Primeiro, não tem mais heróis homens. São elas. São heroínas. E sabe o que foi tirado das heroínas? Treinamento. Elas chegam prontas. Você tem a última Sarah Connor, você tem a Rey no Star Wars, você tem Mary Sue, você tem agora novos heróis que são heroínas. Isso não tem problema nenhum. O problema é que elas vêm prontas. Elas não precisam de treinamento. A She-Hulk não precisa dominar o fator gama, ela tem TPM, isso basta para ela conseguir dominar e se transformar e ser a heroína que precisa ser. O cinema hoje chegou em mulheres intocáveis. A Miss Marvel foi tirada da saga do infinito porque, se ela tivesse presente, não ia ter saga. Ela venceria o grande vilão com um filme. De tão poderosa que ela foi fabricada para a trama, embora seja um personagem antigo nos quadrinhos. Estou te dando esse exemplo para dizer o seguinte: o cinema chegou nisso agora, com figuras intocáveis. Mas nós temos o nosso próprio exemplar de uma mulher poderosa, perfeita. Como
vencer Eva. Como derrubar essa mulher? Ela não é super poderosa, ao tom da fantasia que eu estou citando. O poder de Eva está num fator que personagem algum pode alcançar. Ela é santa. Eva é santa. Suas inclinações, seu afeto, sua confiança, o âmago do seu ser, do seu coração é santo e não inclinado para o mal. Eu e você não sabemos do que se trata isso. Porque mesmo após a conversão em Jesus Cristo e o novo nascimento, nós ainda temos corrupção. Nós ainda temos do que nos arrepender. Nós ainda temos corrupção no olhar. Até que um dia Jesus complete a obra em nós, nós teremos. Eva não tinha, nem Adão. Santos e puros. O que é isso? Não ser inclinado para o mal. De certa forma, não são nem tentáveis. Não tem para onde puxar. Como vencer essa mulher? Como derrubar uma mulher santa, que ama o Senhor em primeiro lugar, que sabe de si própria e conhece o outro e ama o outro com amor perfeito? Deus faz um habitat perfeito, belo, bom. Adão é colocado ali como regente daquele lugar. Eva é dada a ele como idônea e eles se amam. E ali está um primeiro núcleo familiar perfeito, convertido um ao outro em harmonia com o Criador. Não é apenas um indivíduo perfeito em paz. É uma família que se protege, que se ama e está de forma santa vivendo a vida. Como entrar no meio disso? Como influenciá-los para o mal? Como derrubar essa mulher? Como conquistar o coração de alguém que entregou esse coração para Deus? Como fazer com que aquela que tem olhos para Deus em primeiro lugar, tire os olhos dele por um momento? Ora, Moisés é alguém extremamente comedido nas palavras, embora claramente inspirado pelo Espírito Santo. Mas a sua narrativa não tem finalidade científica, muito menos de fofoca. Ele não nos dá detalhes que a gente gostaria de saber, aqui a gente morre de curiosidade. A sua escrita, ela é de certa forma bruta. E ele nos conta o essencial à narrativa. Mas é suficiente para a gente entender que as cenas que são colocadas e os detalhes que aqui estão apontam para uma complexidade maior. Pois bem, o diabo está ali. Como que foi parar? Quem levou? Quem deixou? Que história é essa? Não sabemos, não nos é dito. Logo, tiramos agora a nossa atenção do que a Bíblia não diz para colocá-la no que ela diz. O fato é que está lá. E como é que o diabo está lá? Como é que Satanás, o inimigo espiritual das nossas almas, está lá? Como ele se apresenta no plano de derrubar uma mulher santa? Através de uma serpente. E a serpente, ela é pavorosa hoje. E o hoje que eu estou falando é do capítulo 3 em diante. Antes do capítulo 3, é só mais um dos bichinhos de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Deus nos fez você sabe disso, amizade com a criação. Adão foi chamado para ser rei naquele lugar. Ele domina. Tanto é que uma das visões escatológicas do novo céu e nova terra que nós temos, você se lembra o que Isaías disse? O leão pastará com a ovelha e não se farão mal. Haverá amizade novamente na criação. Eva, tanto é que ela não se poupa de bater papo com a serpente à tarde. Ah, uma cobra aqui. Boa tarde, dona cobra. Boa tarde, Eva, eu estava te esperando.
Veja a naturalidade dessa cena. Perdoe a minha brincadeira, mas veja a naturalidade da cena. A palavra é essa, natural. Satanás se ambientaliza. É mais do que camuflar, não é exatamente isso. Ele está ali como parte da vida. E ele então puxa um diálogo com Eva num assunto que ela se interessa. Eva, e o Criador, hein? E o Senhor Deus? Ele falou assim, não foi? Foi. E Eva vai responder esse diálogo. Mas eu quero que você pare nesse momento, nesse exato momento, para prestar atenção na sua vida e ao seu redor. Satanás tem interesses. E Moisés o apresenta na figura da serpente como sendo o mais astuto ou sagaz dos animais. A ideia aqui, lembre-se, pequenos detalhes para uma realidade complexa, é nos mostrar que há uma perspicácia, uma observação interessada por parte de Satanás na vida de Eva. Por isso, esse detalhe, de tão poucos detalhes, da seleção jornalística do redator, eu quero dizer que ele está numa serpente e que é astuto. É inteligente e estratégico. A serpente, por si só, vai ser usada na Escritura para nos falar de prudência, por exemplo, com um conselho para nós. Sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. A serpente é usada aqui para nos mostrar o cálculo mensurado da ação satânica, para alcançar um coração inalcançável, para influenciar uma pessoa santa no seu melhor momento para com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Como derrubar um crente que ama a Deus em primeiro lugar. Satanás calcula e não aparece como um anjo caído assustador para Eva. Eu sei que você conhece esse raciocínio, mas eu quero que você leve ele muito a sério nesse momento. Você que acha que Satanás está 3 horas da madrugada entre a sua cozinha e a sua cama, então você vai correndo para ele não passar a unha nas suas costas? Não, não é aí que Satanás se encontra. Ele não está interessado em te unhar, tá? Perdoa pela expressão. De madrugada. Satanás já está trabalhando na sua vida muito longe do beco escuro, com dentes para fora. Que ganho ele tem nisso? E ele quer ter ganho, sabia disso? O assustador não é o demônio que pode aparecer no cemitério, nas trevas dos pesadelos. O assustador é que o diabo calcula, tem estratégias. E sabe onde ele aparece? Em lugares que nós poderemos ter diálogos com ele sem nos assustar. Ele está numa árvore e está pronto para ter diálogo. Do que é que você gosta de conversar? O que é que você gosta de visitar? Onde é que você gosta de gastar tempo? O diabo estará ambientado na sua vida com coisas que você gosta, não com aquilo que você odeia, porque ele quer ganhar o seu coração. Ele tem que chegar lá naquilo que você confia. Eva, vamos falar sobre o Senhor. Sabe quem é o Senhor para Eva? A única pessoa, o único ser que Eva ama mais do que a si mesma. É o número 1. Eva, vamos falar sobre ele? Essa conversa pode ter sido muito mais longa, irmãos. Pode. O fato é que chega nesse ponto, ele diz, é verdade que ele diz para vocês não comerem das árvores?
E Eva, quase que com orgulho, eu posso dizer, um bom orgulho de quem se envaidece de saber do que o seu Senhor quer. Não. Nós podemos comer de todas as árvores. O meu Senhor é bom. Apenas uma. Esta aqui, a que está no meio do jardim. Esta, ele disse, nós não podemos tocar nem comer. Eu já ouvi alguns colegas e teólogos dizerem que aqui Eva erra por ir além das palavras de Deus. E no registro de Moisés, de fato, Deus diz apenas para não comer. Mas com humildade e prudência, eu ouso discordar dessa perspectiva. Porque essa mulher tem olhos santos para com a palavra de Deus e os desígnios que Deus está oferecendo para ela. O que Eva faz aqui, entendo, é estabelecer coerência orbitante ao redor da lei de Deus. Não coma. Qual é o processo de comer? Nós contemplamos com os olhos, nós sentimos o aroma, nós então tocamos com o tato e então levamos à boca para degustação, mastigação e por fim, aglutição. Esse é o processo da experiência. Ah, não, aqui nada, pastor, a gente só pega e come, não é nada, você tira foto antes de comer. Não é? E às vezes a gente namora muito uma possibilidade, um certo restaurante, um certo prato, e quando chega aquele momento, a gente quer apreciar, a gente tem expectativa. Eva está dizendo, as frutas são para comer. Comer envolve apreciar, tocar. Pensa naquelas frutas perfeitas, sem estarem acometidas da maldição do pecado, irmãos. Se Deus falou que eu não posso levar a boca, por que eu vou levar a mão? Se Deus falou que eu não posso comer, por que eu vou cheirar? Nos falta muita santidade. Porque muitas vezes nós sabemos o que não podemos fazer em nome de Jesus, pela lei de Deus revelada nas Escrituras, mas nós flertamos com tudo que está na órbita da proibição mais severa, e consentimos com muitos outros pecados relacionados, derivados da proibição principal. Talvez você não assassine alguém, longe de você querer tirar a vida de alguém. É pecado. Homicídio, assassinato. Mas de forma relacional ao homicídio, que é fazer o mal à vida de outro, você pode ser agressivo. Você pode ser ácido, áspero. Você pode ser maledicente. Você pode ser uma pessoa que faz mal à vida do outro, não a matando, mas a prejudicando, a machucando. Veja, são pecados orbitantes de um pecado que tem a atenção maior e as consequências mais pesadas. Nós podemos deixar o adultério sexual longe de nós, mas somos capazes de flertar e consentir com os pecados orbitantes do adultério ou dos pecados sexuais mais graves, mais profundos, mais consumidores da alma, porque os pecados são consumidores. Então vamos para o flerte das redes sociais, temos olhos para outros, temos imaginação, temos a pornografia, temos a amizade inadequada, que tem um tom inadequado. São pecados
orbitantes do adultério, da fornicação, dos pecados sexuais mais densos, mais graves. Esses talvez a gente tenha mais facilidade para dizer não, mas não é com a mesma facilidade que dizemos não aos orbitantes, aparentemente menores, de consequência velada. Para citar apenas 2 exemplos. Eva é santa e a sua coerência se evidencia. Eu não posso comer, então não tocarei. Será que você também não precisa, e eu preciso, de ter decisões de coerência, de santidade? Coerência de santidade. Aquilo que Deus aponta tem várias ramificações positivas. Aquilo que Deus proíbe tem várias ramificações negativas. Seja coerente para agradar o Senhor, para glorificá-lo, para honrá-lo. Isso será para o seu bem, isso será para o meu bem. Santidade, quem ganha com ela somos nós. Somos nós. Sempre foi assim. Voltemos ao caso de Eva, essa mulher santa e coerente. Você sabe que ela vai perder essa briga, né? Qual é o ponto de virada? Como que ela cai? O que acontece na estratégia diabólica para que ela caia? O diabo oferece para Eva aquilo que ela não pode rejeitar. Ela diz: mulher, você será igual a Deus. Se você comer, você será igual ao seu amado. O diabo oferece para Eva aquilo que ela não pode abrir mão. Só que ele atrela a mescla e a junção de amores, forças mais viscerais da nossa vida. Lembra do afeto, da fidúcia do coração, das confianças? A serpente oferece para Eva a possibilidade de ela ser igual àquele que ela mais ama. E eu quero unir os seus 2 maiores amores num só. Isso vai acontecer com você. Você será como o brilho dos teus olhos. Você será como o alvo do seu amor. Você será como Deus. A única pessoa que Eva amava mais do que a si mesma era o Senhor. Nessa hora, Satanás consegue entrar no cristalino dos olhos, no elemento pré-discursivo do coração dela. Não é a casta da intelectualidade, não é a camada da razão, da cultura. Não, entra lá na fonte da confiança. Tem coisas que a gente faz porque confia. Não é porque a gente sabe. Satanás entra lá, atrás do olho, lá no coração. Ray Stedman diz o seguinte: as criaturas do universo são feitas para descobrir a diferença entre o bem e o mal, ao relacionarem todas as coisas ao ser de Deus. Quando o homem comeu do fruto, ele começou a fazer o que Deus faz, a relacionar tudo a si mesmo. Quando o homem começou a pensar de si mesmo como o centro do universo, ele se tornou igual a Deus. Mas tudo isso é uma mentira. O homem não é o centro do universo, nem pode ser. O centro de referência ou é Deus, ou somos nós mesmos. O que o diabo oferece para Eva é trocar até o referência para o ego referente.
a autorreferência. Tira Deus do trono e coloco a minha razão, o meu eu no trono. É por isso que Agostinho já tinha dito muito anteriormente ao Stedman que dois amores fundaram duas cidades, a saber, o amor próprio levado ao desprezo de Deus, a cidade dos homens, e o amor a Deus levado ao desprezo de si mesmo, a cidade de Deus. Na sua ilustração arquitetônica da empreitada, do empreendimento do coração, ele está dizendo, olha, não tem como ter as duas coisas. Ou Deus está no centro da referência, ou estará outro. Via de regra, nós mesmos. Porque nós somos aqueles a quem mais amamos. Quando Deus entra, nós saímos do trono. E Ele se assenta. E nós, então, levamos o nosso amor próprio à submissão do amor a Ele. E todos os demais amores em submissão ao amor a Ele. O que acontece aqui é que Eva aceita essa proposta. É uma briga de amores, meus irmãos. É uma briga pelo coração. O diabo fará você amar para que você morra. Ele vai conquistar suas confianças para te ganhar. No que confiamos? No que gastamos maior parte do nosso tempo, nossa força, nosso brilho, naquilo que empreendemos a nossa vida. Ele vai usar coisas que você gosta para te tirar do Senhor. Ele colocará muitas coisas e te oferecerá elas como sendo imprescindíveis no lugar de Deus. Ele usará as próprias bênçãos de Deus contra Deus. Observe a sua vida. Preste bastante atenção nisso. O diabo confia tanto na sua estratégia e certamente tem tanto sucesso com ela, que ele achou que até o Filho de Deus poderia ser levado por esse plano, por esse golpe. Quando Jesus estava enfraquecido, nos 40 dias de jejum no deserto, o diabo ali aparece e com um diálogo, citando a Escritura, tenta a mesma estratégia com o Filho de Deus, Jesus. Oferece para que ele transforme, pelo poder que tem, e ele veio provar que é Deus, pedras em pães e coma. Oferece que ele demonstre que tem autoridade sobre os anjos e se lance num despenhadeiro. Ordena, ora, cita, a estratagema ainda é a mesma. Usa elementos do coração contra o coração. O que o diabo pode contra eu e contra você? Eu não gosto nem de perguntar em voz alta. Porque certamente há muitas brechas no meu coração. Se o meu coração não estiver embebido da palavra, facilmente eu me torno uma presa. Presa fácil. Qual é a solução? A solução para Eva e Adão está em se esconder. Perceba como os olhos são afetados. Eles percebem que estão nus e se escondem com vergonha, porque Deus está chegando. E agora acusam um ao outro. É o que acontece nos versículos seguintes. Eu fujo. Perceba que o pecado, na briga dos amores, quebra o amor de Eva a Deus e a sua relação com Ele. Ela se esconde junto com Adão da presença de Deus. Quebra o nosso amor próprio, a nossa visão
a nós mesmos, eles se enxergam, lembre-se, pequenos detalhes de uma realidade complexa. O enxergar que estão nus e sentirem-se envergonhados, significa uma autopercepção distorcida, um amor próprio corrompido agora. E a nossa relação conosco mesmo também é quebrada. E a nossa relação com o outro, nosso amor ao próximo também é afetado, quebrado, e a nossa visão ao outro também é corrompida. Porque eles agora olham um para o outro não com parceria, não com amor, não com comunhão, não com unidade. Agora com divisão e acusação. Foi a mulher que me deste, que me deu de comer. Está falando a verdade. E ela foi a cobra que estava aqui, que me deste de comer, a serpente. Está falando a verdade. E mesmo com a verdade, nós somos capazes de nos desunirmos, a acusarmos. E começamos agora a olhar para o outro como problema da nossa vida. O problema são os outros. Porque os olhos foram corrompidos. A coisa toda fica corrompida. O meu olhar para Deus está corrompido, o meu olhar para mim mesmo está corrompido, o meu olhar no espelho está estragado, o meu olhar para o próximo está estragado e até a minha relação com a natureza está quebrada e corrompida a minha perspectiva sobre ela. Os olhos precisam de purificação depois do pecado. Essa é a solução. Deus então acomoda a situação ao matar um animal e cobri-los com pele. Porque eles fizeram roupas de figueira. E dizendo, vocês estão expulsos dessa comunhão. Mas é o próprio Deus quem vai atrás desse ser humano. E lhe dá a palavra revelada. Para que nós pudéssemos dizer o Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque os nossos olhos foram obscurecidos, corrompidos. Nós precisamos enxergar nas trevas dessa vida. Nós precisamos que uma luz mais clara brilhe nos nossos olhos, brilhe no nosso caminho, nos mostre a vida e a verdade, nos mostre nós mesmos, mostre o nosso pecado como ele realmente é e brilhe o Salvador que perdoa esses pecados. Precisamos de luz. A palavra vem ser esse luzeiro que nos mostra essa redenção, nos mostra Cristo, o perdoador. Mateus chega a dizer que, na voz de Jesus, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O que Jesus vem fazer é purificar lá dentro. Não é purificar nossa formação, nossa intelectualidade, nossa casca mais superior, mais superficial. Ele veio purificar o coração, lá dentro, o homem interior. Sabe para quê? Para que a gente volte a ter olhos para o Criador, como nós nunca deveríamos ter deixado de ter. Bem-aventurados puros de coração. Puros não é porque nasceram assim, não. É que foram purificados por aquele que é puro. Verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos mostrar a direção, a bússola, a referência. Ele veio nos convidar para isso com perdão e graça, para que a nossa vida seja liberta de nós mesmos. Paulo diz que na nossa morte, no pecado, somos escravos do ventre. Ele veio nos tirar do império, do acorrentamento do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele veio nos dar outro reino, outra vida, outros olhos, outro olhar, outra referência na vida. De tal forma que vamos levar todo o pensamento cativo à obediência de Deus. De tal forma que a palavra de Deus é a lente corretiva para os nossos olhos olharem a vida. Aí eu olho para o outro com a Bíblia, eu olho para a sexualidade com a Bíblia, eu olho para o trânsito com a Bíblia, eu olho para o meu casamento com a Bíblia, para o meu noivado ou namoro, ou a minha solteirice
com a palavra de Deus iluminando o caminho, ou olho para o dinheiro e submeto o meu trabalho ou a falta dele, submeto a minha esperança à palavra de Deus e por ela me referencio, nela busco meditação, nela me oriento, porque a minha vida agora com Cristo é tel-referente, eu tenho por onde me orientar. Assim os nossos olhos serão tratados e resgatados da contaminação que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. É assim que o Satanás será vencido em nossas histórias, na nossa vida particular, se guardarmos no nosso coração a palavra para não pecarmos contra o Senhor. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Ame mais o Senhor e a sua palavra. Só assim amará a justiça de Deus e estará fortalecido contra as ciladas de Satanás. Que Deus o abençoe, o guarde com mais apego às Sagradas Escrituras. Vamos orar. Bendito Senhor, nós nos colocamos na Tua presença pedindo a graça de amarmos a palavra do Senhor mais, de buscarmos o Senhor mais, de amarmos o Senhor mais profundamente. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, que a palavra do Senhor seja desejável, que nós tenhamos, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos habilitando a obedecer a Tua palavra, a desejarmos conhecê-la, ó Deus, a sermos fiéis. Dá-nos desejo por santidade, ó Deus. Dá-nos desejo por honrar o Senhor e que o nosso coração confie que esse é o melhor caminho. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.